Quando a gente pensa no Rio Grande do Norte, o que vem à mente? Praias, dunas, um sol incrível, mas por trás dessa paisagem existe uma disputa econômica gigante acontecendo. E é essa corrida que a gente vai desvendar hoje. Afinal, o que move a economia potiguar? É o que está lá no fundo, debaixo da terra, ou é o que brota dela? Basicamente, a gente está falando de uma rivalidade poderosa. De um lado, o petróleo, do outro, a agricultura. E essa disputa define muita coisa por lá. Então, para começar, vamos dar uma olhada em um dos pilares da indústria de lá, o petróleo. Mais especificamente, a produção em terra, na Bacia Potiguar. E olha, essa é uma história que teve uma reviravolta, e que reviravolta! Pois é, durante anos, a coisa não estava nada boa. A produção de petróleo, que era tocada pela Petrobras, despencou. A queda foi de mais de 43%. O motivo? A estatal começou a focar mais no pré-sal, em águas profundas. E a produção em terra, bom, ela foi ficando para trás. Mas aí, o jogo virou. A Petrobras decidiu vender esses ativos em terra. E quem apareceu para comprar? Empresas privadas, como a 3R Petroleum e a Potiguar EIP. Elas entraram com tudo, assumiram as operações e, a partir daí, a história começou a mudar completamente. E o resultado foi, assim, impressionante. Já em 2021, essas novas empresas conseguiram quebrar um jejum de 8 anos. 8 anos de queda contínua na produção. A entrada do capital privado simplesmente reverteu essa tendência de forma quase que imediata. E claro, isso se refletiu no bolso do Estado, né? Olha só o salto que a arrecadação de royalties deu entre 2021 e 2022, logo depois da mudança. Foi uma injeção de dinheiro enorme e super bem-vinda para a economia potiguar. Para se ter uma ideia da dimensão disso, em 2021, o Rio Grande do Norte já era responsável por 37% de todo o petróleo produzido em terra no Brasil. Ou seja, o estado não só se recuperou, como voltou a ser um protagonista no cenário nacional de energia. Ok, o petróleo renasceu com força. Mas, e o outro lado dessa disputa? Vamos falar agora da agricultura. E aqui, a gente vai ver que a história tem duas faces bem distintas. Exato. A agricultura do Rio Grande do Norte é um mundo de contrastes. De um lado, a gente tem o agronegócio de ponta, super moderno, focado na exportação de frutas, principalmente o melão, que é um sucesso lá fora. Mas do outro lado, a gente tem a espinha dorsal social do estado, a agricultura familiar, que é fundamental para botar comida na mesa da população local e para gerar emprego. E quando a gente fala em fundamental, não é exagero. Pensa só. São mais de 145 mil pessoas empregadas diretamente pela agricultura familiar. É muita gente. É um setor que tem um peso social gigantesco. E os números não mentem. Se a gente olhar a quantidade de estabelecimentos agrícolas, 80% deles são de agricultura familiar. É isso mesmo, 8 em cada 10 propriedades rurais no estado são familiares. Só que aí vem o pulo do gato, o grande paradoxo. Apesar de serem 80% das propriedades, as fazendas familiares ocupam só 35% da área total. A maior parte da terra, 65%, está na mão das fazendas não familiares, que são apenas 20% do total. Isso mostra uma baita desigualdade na distribuição de terra, né? Beleza. Então temos esses dois gigantes, o petróleo revitalizado e a agricultura de duas faces. Como é que eles se saem na arena internacional? Vamos ver os números da exportação para entender quem está na frente nessa corrida. Não, se a gente pega a foto do ano de 2024 inteiro, não tem nem discussão. Os óleos combustíveis foram o carro-chefe, com mais de 558 milhões de dólares. Se somar com o óleo diesel, o setor de petróleo passa, e muito, das frutas como o melão e a melancia. A liderança é clara. Peraí, mas se a gente der um zoom e olhar mês a mês, a história fica mais interessante. Porque em fevereiro de 2024 aconteceu uma coisa que não se via desde 2022. Olha isso! Em fevereiro, o melão passou na frente. Com 13,8 milhões de dólares em exportação, ele superou o óleo diesel. Foi um momento simbólico, que mostra a força incrível do agronegócio de frutas do estado. Então essa disputa entre petróleo e agricultura vai muito além dos números de exportação, né? Ela levanta uma pergunta bem mais profunda. Qual é o futuro que o Rio Grande do Norte quer construir? Qual caminho seguir? E curiosamente, uma possível resposta para esse dilema pode estar no passado, na própria história da capital, Natal. Uma decisão tomada lá atrás oferece uma metáfora perfeita para esse desafio. Vamos voltar no tempo. Em 1977 foi criado o Parque das Dunas, uma área de preservação ambiental gigantesca no meio da cidade.
E logo depois, em 85, inauguraram a Via Costeira, uma avenida feita para atrair hotéis e turismo. Ou seja, eles escolheram os dois, preservar a natureza e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento econômico. E essa escolha de equilibrar as coisas acabou definindo a identidade de Natal. Ela é a prova viva de que crescimento econômico e bem-estar ambiental e social podem sim andar de mãos dadas. Um não precisa destruir o outro para existir. E isso nos traz de volta à pergunta principal. Será que o Rio Grande do Norte consegue aplicar essa mesma lição, essa lição lá da sua costa, para o futuro de toda a sua economia? Será que dá para equilibrar a força do petróleo com a importância social e econômica da agricultura? A resposta para essa pergunta vai, com certeza, moldar o futuro do Estado.